né? E eu sinto que o Bolsonaro, ele não tem muita maleabilidade nesse sentido, porque teria milhares de formas de fazer o que ele fez. Existem várias que não acarretam na Petrobras perder 100 bilhões de valor de mercado do dia pra noite, entendeu? Será que não existia? Será que às vezes ele não toma uma atitude que pra ele parece mais fácil, mas é porque ele não enxerga outras soluções, porque ele não é capaz? Esse bagulho da Petrobras foi um bagulho tão doido que o nosso corretor, que toma conta da merrequinha que a gente bota na bolsa, mandou de manhã uma mensagem com mané. Aí, ó, o bagulho da Petrobras é interessante. Ele te mandou também. Falou, é hora de entrar. Inclusive, já entrei com uma grana. Mas... Agora tá baixo, compra agora, cara. Quando o Lula e Silva assumir, tenho certeza, cara, ele vai colocar pra bombar. Pelo seguinte, outra coisa, o mandato é de 2 anos, estava prestes a acabar. O que eu fiquei sabendo, é bom tomar cuidado com as palavras, tá vendo? Ó? É que poderia ter sido dado, nesse momento agora, esse último reajuste, um reajuste abaixo. E parece que, só de birra, o presidente da Petrobras deu um ajuste a maior do que seria necessário. Por que o presidente da Petrobras está agindo como uma criança? Boa pergunta. Chamar ele aqui no Flow. Seria ótimo, pode vir. Ele não é um cara incompetente. Agora, o presidente é uma pessoa totalmente aberta. Outra coisa, o presidente lidar com os caminhoneiros. Parece que o presidente da Petrobras não. Então, assim, tudo que faz sentido, se você apresentar para o Jair Bolsonaro e explicar para ele, e ele é extremamente inteligente, ele vai adotar. Ele fala, não entendo nada de economia. O Paulo Guedes senta lá, explica isso, isso e isso. A gente está tendo o governo mais liberal de décadas. Não se dá Mas é que olha a competição também do cara, né, mano? Mas brasileiro é que elegia. Não, tudo bem, eu entendo, mas tipo, ok, ele tá sendo muito liberal, mas ele poderia ter sido bem mais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Eu gostaria que ele tivesse. Eu gostaria de ter privatizado um monte de coisa já. Por que não, em vez de trocar presidente, por que não tira o monopólio da parada? Porque o problema é o monopólio da Petrobras, não é? Também. Então por que você vai atacar um sintoma em vez de atacar o problema de verdade, tá ligado? A doença de verdade. Tinha medida provisória caducando na Câmara porque o Rodrigo Maia não aprovava. Você acha que ele ia realmente deixar a gente marcar um gol com privatização? Então é a Câmara que tá bloqueando. Agora a gente tem um horizonte muito melhor. Você vê só, já estamos falando em privatização da Eletrobras. Poxa, isso aí, tempo do Rodrigo Maia, esquece. Não tinha como. Por que o Rodrigo Maia fica de birra com vocês? Por que ele é o inimigo político de vocês? Tão forte, ferrenho? Porque talvez o que ele queria, a gente não deu pra ele. Ele estava acostumado com outro tipo de negociação e a gente não estava permitindo. Será que é só isso? Pergunta pra ele. Porque tá rolando umas negociações no governo Bolsonaro, né? Sim, algum diálogo tem que ter. Ora, é o Congresso Nacional. Eu entendo assim que é institucional, de certa forma. Mas... Antes reclamavam que ele não tinha governabilidade, que ele não conversava com o centro. Agora tá conversando com o centro, etc. Então fala, tá se... Calma aí, cara. 2 anos e meio quase, sem nenhum escândalo de corrupção. Em 2015, no último ano de Dilma... Nenhum grande escândalo de corrupção. As estatais me apontam. Não, tem umas paradas que cheiram muito mal aí. Qual condenação que teve? Não, condenação não, mas é o brasileiro, tipo... Pra bom entendedor, às vezes meio palavra basta, né? Eu tô aguardando aqui alguém do governo ser preso, etc. O Lula tá solto, tá ligado? Pode acontecer, cara. É que eu tenho que medir as palavras aqui que você tocou no STF e eu quero sair daqui livre. Entendeu? Eu vou dizer que eu reprovo totalmente a atuação do STF. Em toda a minha vida que eu vi eles fazendo coisas, parece que eles usam o poder que eles têm de uma forma totalmente autoritária, de uma forma que visa apenas os interesses políticos dele e não necessariamente eles estão olhando para parar de uma maneira lógica, de maneira para entender qual que é realmente a interpretação correta da lei. Parece que eles usam a interpretação da lei para os objetivos deles. Eu tenho essa sensação como cidadão. Não estou imputando nenhuma falha de caráter a nenhum específico, apesar de eu não ir muito com a cara do Gilmar Mendes e nem muitos outros. Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles. Nenhum deles eu olho pra eles e eu falo, cara é um cara sério, tá ligado? E tá lá. Tem um cara, você fez um olhar, quem que é o STF sério aí? Não, tô pensando, tô fazendo assim, calma. Pode ser sagista na próxima pergunta. Não, que eu achei que você tinha pensado em alguém mesmo. Só, que o STF é um universo livre, muito... hein, cara? O STF é um universo muito reduzido, são apenas 11, né? Agora, se você comparar, por exemplo, com a Câmara, cara, é que o exemplo negativo sempre é o que vai ficar. É difícil você destacar as pautas positivas. Mas a Câmara também é uma merda, às vezes tem, cara. Às vezes tem. Eu, quando eu estava estudando para concurso, eu acompanhava, assim... Tem um sistema que você recebia no e-mail chamado de sistema push.
O concurseiro normalmente está acostumado com isso, que são as decisões do STF, que viram jurisprudência, etc. E aí você começa a acompanhar os ministros. Pô, cara, gostei dessa daqui. Daqui a um mês tu pisou na bola, não gostei. Então, assim, é difícil você analisar e falar assim, gosto de todos, etc. Você não vai achar isso, porque só você é igual a você. É verdade. Ninguém vai pensar igual a você. Sim, mas entendeu? dá pra ver algumas decisões que, tipo, mano. Eu já vi uma vez um ministro falando que ele primeiro forma a convicção pessoal dele e depois ele corre atrás da lei pra ver onde é que ele vai embasar. Porque a lei, ela tira pra tudo quanto é lado. Você pode manter um cara solto ou um cara preso ao sabor do que você pensar. Então talvez é um argumento que a lei talvez esteja um pouco precisando de atualizações, né? Não é. Eu acho que precisa. Você vê a própria prisão do Daniel Silveira. Vamos lá, vamos analisar a prisão. Queria voltar na Petrobras ainda, claro, mas depois... Vamos voltar. Depois a gente volta. Na Petrobras eu fico puto só porque ficam comparando Jair Bolsonaro com a Dilma. Cara, a Dilma saqueou a Petrobras. A Dilma permitiu que os partidos políticos nomeassem os diretores. E foi nomeado Paulo Roberto Costa para a direção de distribuição da Petrobras. E aí começou o Petrolão, que as cifras, cara, são dezenas de bilhões de dólares. É mais do que o PIB de muito país. Aí você compara, o Bolsonaro Dilmou. Eu falei, calma aí, guerreiro. Cadê os bilhões, então? É que talvez ele tenha dado um primeiro passo em direção à demonização. Não é isso. Ele só quer uma explicação lógica. E o que ele fez agora? Ele mandou, ele fez um decreto obrigando o pessoal a falar o seguinte, olha, quanto é que você paga aqui de CID combustível? Porque ele zerou, 0%. Quanto é que você paga de PIS/COFINS? Quanto é que tem no combustível que você acabou de abastecer de imposto estadual, ICMS, o lucro do posto? Por quê? Porque a todo momento que tem um aumento de preço de gasolina, culpam o presidente. Eu já vi até governador falando, não, eu tenho que aumentar a gasolina porque está aumentando na refinaria. Quando na verdade não estava aumentando nada na refinaria. Então ele quer dar clareza e transparência para dizer, olha, está aumentando o preço? E essa pica não é minha. Exatamente. É isso que ele quer demonstrar. E outra coisa, mais uma vez, quando colocarem lá o general Silvio Luna, ele vai arrebentar. Por quê? Porque ele já estava arrebentando Itaipu. A última ponte que a gente construiu entre Brasil e Paraguai foi em 1963. Agora, em 4 anos, serão construídas 2 financiadas por Itaipu Binacional. Um pouco mais de 1 bilhão. Onde é que estavam esses bilhões que antigamente não eram investidos? Em 2015, só para finalizar, 2015, governo Dilma. Prejuízo das estatais somadas, 32 bilhões de dólares. 2019, me pegou. É dólar ou é real? Confere aí. Não, que se for dólar é muita grana. Nossa senhora. Deve ser real, tem razão, deve ser real. Mas enfim. Mas eu não duvido, viu? Porque esses caras roubaram muita grana. 2015, 32, vamos botar reais, vai? Para não ter tempo aqui para conferir. Bom, 32 bilhões de reais 2015 de prejuízo. Sabe quanto é que foi o lucro das estatais somadas em 2019? Só você nomeando gente boa? 109 bilhões. A gente tem um abismo de 141 bilhões de reais por anos. E onde é que ia esse dinheiro? Aí o pessoal fala, o Jair Bolsonaro Dilmou. Eu falei, calma aí, guerreiro. Pô, dá um tempo, estamos privatizando aí, ó. Serpro, Dataprev, Eletrobras, várias outras medidas. Eu votei a favor da lei de terceirização, reforma trabalhista, a possibilidade de empresas estrangeiras perfurarem o pré-sal para explorar pré-sal, porque daqui a pouco muda a matriz energética, a gente vai estar cheio de petróleo embaixo da terra e não vai servir para mais nada. Então vamos extrair isso daí para lucrar. Enfim, é o que eu penso. Tem um lado...